Vamos voltar a falar do caso de absolvição de um homem de 35 anos por estupro de vulnerável, de uma menina de 12. Exaustivamente, Uribe, falamos sobre isso durante a semana no Bastidores CNN e não à toa, houve ontem, aqui no Bastidores mesmo, trouxemos a informação, o recuo do desembargador sobre o caso, exigindo, portanto, a prisão desse homem. Quando do recuo da decisão que a gente teve acesso, o desembargador Majid Nawef Lawá reconhece o peso da repercussão pública do caso. Nessa decisão, o Majid Nawef Lawá, é o desembargador do caso, sugere ainda que o judiciário aproveite o momento para reavaliar os entendimentos semelhantes sobre estupro de vulnerável. Abre aspas. Em virtude da repercussão do presente caso, que permitiu uma ampla e democrática deliberação acerca do tema em toda a sociedade, parece-me que o momento é oportuno para que o Poder Judiciário se posicione como garantidor da proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, fecha aspas. Na mesma decisão, o desembargador afirma que precedentes que flexibilizaram a vulnerabilidade prevista no Código Penal refletem uma postura do Judiciário cuja revisão é necessária. Ao reexaminar esse caso, ele destaca a diferença de idade da menina, de 12, para o abusador de 35, respectivamente, para afastar a aplicação da chamada tese jurídica Romeu e Julieta, uma tese que se aplica quando e somente a relacionamento afetivo entre adolescentes ou jovens com pequena diferença de idade. Não é o caso desse homem de 35 para uma vítima de 12. A nova manifestação do desembargador ocorre em meio à mobilização de órgãos de proteção à infância e a uma apuração do Conselho Nacional de Justiça sobre a decisão. Paralelamente a isso, a Corregedoria do CNJ analisa denúncias de assédio sexual contra o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pode adotar medidas cautelares, incluindo o afastamento dele. O Matheus Teixeira está conosco, vem ajudar na análise desse caso. Matheus, é surpreendente. Como é que um desembargador tem um entendimento num dia e no outro ele muda completamente de versão? Ficou muito clara na decisão dele ontem que esse recuo tem a ver com a pressão da sociedade, dos órgãos de proteção à criança. Nós, jornalistas, falamos exaustivamente sobre o assunto, necessário abranger aqui esse tema, mas não só isso. Vale a lembrança do que eu trouxe no final desse texto, Matheus, que é a abertura de investigação no CNJ para apurar a conduta, crimes que estão sendo imputados ao próprio magistrado. A exposição vem não somente pela decisão estarrecedora de afastar do crime de estupro de vulnerável esse homem de 35 anos, mas tem como consequência algo tão aterrorizante, né? Igualmente aterrorizante como a decisão que ele deu, que são as acusações de pessoas próximas a ele por abuso sexual. Pois é, Tainá, aparentemente nem ele mesmo tinha dimensão do voto que ele mesmo tinha proferido. A gente analisou exaustivamente aqui um voto longo que o desembargador deu, citou diversas jurisprudências, histórico do judiciário, e para ele estava justificado e era uma decisão correta a absolvição desse homem. Depois de toda a repercussão, ele dá um voto diametralmente oposto. Como pode um juiz mudar de convicção do dia para a noite? Simples, a repercussão pública, as críticas da sociedade levaram a essa mudança de postura, claro que com um pouco de peso na consciência por ter sido um voto esdrúxulo, mas também porque abriu-se uma investigação e a partir dessa investigação do CNJ também surgiram denúncias de que ele havia praticado abuso contra uma funcionária. Portanto, o cenário, o contexto que veio depois dessa decisão que ele mesmo proferiu num julgamento colegiado, é bom a gente lembrar que teve um outro desembargador que acompanhou o voto dele e apenas a desembargadora mulher da turma de 3 magistrados é que se opôs, portanto acabou num 2-1, aprovando a absolvição deste homem. Mas, depois da absolvição no voto colegiado, ele acolheu ontem o recurso do Ministério Público e ele sozinho
aceitou o recurso e mandou prender o homem e a mãe da menina de 12 anos que teria sido leniente com esse movimento do namoro, digamos assim, até difícil da gente classificar dessa relação entre o homem de 35 anos e uma menina de 12 anos. Fato é que a repercussão pública e o fato de a imprensa ter se debruçado e falado exaustivamente e toda a repercussão nas redes sociais e até no meio político mesmo, que também reagiu muito duramente, surtiu efeito, ele recuou, votou para condenar o homem, determinou a prisão, mas também se tornou alvo de um processo administrativo que pode levar à aposentadoria compulsória. É a pena máxima que a magistratura pode receber no âmbito administrativo, ele pode responder também no âmbito penal, mas por hora ele só responde no âmbito administrativo e ele pode sim sofrer graves consequências, inclusive com a perda do cargo de desembargador, mas a perda do cargo acompanhada de uma aposentadoria com vencimentos proporcionais, ou seja, ele continuaria recebendo salário e isso traz à tona novamente o debate que a gente também já apresentou aqui, que é sobre os juízes, o máximo de penalização que eles podem receber é uma aposentadoria com vencimento proporcional, ou seja, ele cometeu uma infração administrativa, é reconhecido que ele errou, mas ele continua recebendo salário e ainda, digamos assim, ele tem aposentadoria compulsória, ele pode parar de trabalhar e continuar recebendo salário. É uma situação muito ruim, mas que a lei orgânica da magistratura prevê isso. A lei diz isso, portanto, e ele pode sim sofrer essas consequências, porque o CNJ também está debruçado sobre a conduta desse magistrado, Tainá e Uribe. Até o sobrinho do magistrado disse que houve uma tentativa de abuso sexual quando ele era menor. Então, assim, são acusações que se avolumam junto ao Conselho Nacional de Justiça e que vão ser analisadas agora. Agora, um ponto importante, a deputada federal Tabata Amaral tem uma PEC já no Congresso Nacional para acabar com a aposentadoria compulsória. Não a aposentadoria compulsória, o pagamento da aposentadoria caso algum magistrado seja afastado do cargo por alguma irregularidade. Isso já está no Congresso Nacional e é preciso que o Congresso Nacional se debruce sobre isso, porque senão é a farra dos vencimentos. Alguém comete um crime, vem de sentença, faz um abuso sexual e continua recebendo salário. Quem paga? Nós aqui da tela e você que está assistindo em casa? Não faz sentido nenhum. Obrigado, Matheus, pelas informações.